Só. Cemitério, início de tudo. Cemitério é um local para sepultamento de mortos, derivado do grego koimeterion, local de descanso, e do latim koimeterium, dormitório. Além da função prática, serve como espaço de memória, cultura e história. Eu queria que nessa noite você trouxesse, antes de eu ler a palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tocou, áreas que talvez na sua vida tenham morrido, áreas que talvez na sua vida tenham entrado para a memória, porque talvez você acha que não tem mais jeito, áreas que talvez você, quando olhe para si, seja nas suas emoções, seja no casamento, seja na área amorosa, seja no negócio, talvez tenham morrido. É muito ruim quando a gente tem de ir num velório, né, pessoal? É muito ruim, porque é um lugar de reflexão. Mas a verdade é a seguinte, é que muitos de nós morremos em vida, enquanto o Senhor nos chamou para ter vida e vida em abundância. E quando eu falo de morte, eu não falo da morte física, mas eu falo da morte de algo que Deus separou para a sua vida, um propósito, algo grande, algo que o Senhor separou desde o ventre da tua mãe. Então, eu queria deixar claro para você que até o final dessa palavra, o Senhor vai ressuscitar áreas que estão mortas na sua vida. Talvez você chegou aqui por acaso, caiu de paraquedas, nem viria hoje. Aí quando tinha um cara lá com a cara meio diferente, meio esquisita lá, eu estava até meio cara de brabo lá na foto, você falou, eu vou lá. E eu quero te dizer, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque o Espírito Santo te chama para viver algo extraordinário, e para que você viva aquilo que o Espírito Santo separou para a tua vida, você vai precisar pensar como esse profeta foi revelado e declarou ao seu povo. Essa é a declaração que Deus trará sobre sua vida. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, por favor. Eu sei que esse é um texto muito conhecido, você já passou por muitas vezes nele, você já ouviu muita gente falar desse texto, mas eu quero dizer para você, eu não estou nem com roupa de pregador, eu não estou nem com roupa de, quem sabe, uma pessoa que viria preparada para pregar. O Freitas, quando me convidou para vir para cá, eu estou passeando com a minha família, e ele me convidou, mano, você vai dar a palavra na quarta. Eu, Freitas, não quero dar palavra não, estou passeando, faz comigo não. E com muito carinho, muita sinceridade, eu não queria estar aqui, mas no meu devocional de todos os dias, numa manhã, todos os dias pela manhã, eu abro a cortina da minha casa. Quem conhece Nova Friburgo aqui? Alguém conhece? Ninguém. Temos aqui, pedaço do céu. Curitiba, que me desculpe, mas você tem que conhecer Nova Friburgo, passe por lá. Eu abro a janela e eu sou abraçado pela mata. Eu moro em frente a uma mata maravilhosa, e naquele momento que eu estava sendo abraçado pela mata, eu já tinha dito não para ele. O Espírito Santo invadiu meu coração e me deu essa palavra, Ezequiel 37. E ali me veio uma vontade de estar aqui em cima, me encheu o coração de trazer essa palavra, porque eu, por mim, eu não sou um pregador, mas aquele que me chamou, ele usa mula, ele usa qualquer um, então por que não vai usar o Leonardo? Então creia, por mais que você já tenha ouvido essa palavra muitas vezes, hoje o Senhor vai revelar coisas novas sobre a tua vida, porque o teu 2026 depende de uma resposta diferente. E eu creio que aquele que tocou meu coração vai tocar na sua vida, para que algo diferente no seu 2026 aconteça. Você não veio aqui à toa. Dá mais um abraço ao seu irmão, um Rexona em dia, fala, meu irmão, ainda bem que você está aqui, porque o seu 2026, fala para ele, o seu 2026 vai ser diferente. Antes de eu ler o texto, o Senhor, há mais ou menos 5 meses, o Senhor tem ministrado no meu coração a palavra favor. Favor, 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 favor. E eu, Deus, por que você o tempo inteiro fala a palavra de favor, 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 favor? Você já fez favor para alguém? Quem já ajudou uma pessoa que não esperava um favor seu e aquilo mudou a vida dele? Quem? E Deus tem ministrado no meu coração sobre o favor dele.
Eu sei que aqui tem empresários, eu sei que aqui tem muitos trabalhadores, tem pessoas que querem muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou nessa noite para você deixar a força do braço para trás e começar a usar a força do joelho. Sabe por quê? Muito tempo do teu trabalho pode render o resultado que você tem tido até agora, mas o favor de Deus pode poupar décadas da tua vida. E o Senhor te chamou aqui para receber o favor dele, mas para você receber o favor dele, você vai precisar ressuscitar essa área de morte. Qual é a área de morte? Então vamos para o texto. Ezequiel 37, a palavra diz assim. Eu vou ler do meu celular aqui, estou com a Bíblia aqui, que eu gosto muito de andar com a Bíblia. Crente tem que andar com a Bíblia, na minha visão, mas eu ando com o celular também. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou ao Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, face ao vale, e eis que eles estavam sequíssimos. A palavra podia ter dito somente seco, né? Mas ele disse aqui, a palavra diz o quê? Sequíssimo. Você já pegou algo muito seco, a ponto de se esfarelar? E ali vem, ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Imagine-se de frente desse vale da tua vida. Imagine que esse osso ressequido sem vida seja o seu casamento. Imagine que esse osso ressequido seja algo que para você é impossível. E Deus vira e fala: Senhor, aliás, ele fala: respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Talvez você tenha feito oração com aquela fé mais ou menos, com aquela fé meia boca, a fé de quem já sepultou algo na sua vida. E talvez Deus, quando te chama e toca no teu coração por algo que está morto, Ele te pergunta: e aí sobre isso? Como vai? Como está a tua fé? E talvez: Senhor, tu pode. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Casamento falido, ouvi a palavra do Senhor. Empresa quebrada, ouvi a palavra do Senhor. Depressão, ouvi a palavra do Senhor. Casamento, qual área é? Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Então, continuando, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou te fazer entrar em vós fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, porei em vós fôlego de vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Imagina essa área começando a ser totalmente recomposta, recompleta. Imagine essa área de dor, de morte, de desesperança tornando vida. Esse é o Senhor que você serve. É o Senhor que te chamou para profetizar. Sacode o teu irmão do lado, dá uma sacudida nele, mas sacode mesmo, sacode. O Senhor te chamou para profetizar a vida. Hoje é dia de vida nessa área de morte. Profetizei, pois como se me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Imagine a progressão. Aqueles ossos esfarelados, ressequidos, começarem a se juntar. E Ezequiel, no meio daquela visão. Quem já teve uma visão aqui, pessoal? Um sonho. A gente dorme, sonha, mas a visão é algo que é muito nítido, é muito real. Ele estava vivendo aquilo, o profeta estava vivendo aquilo. Ele estava preso com seus irmãos no calabouço, mas ao mesmo tempo ele estava livre no espírito para ver. Talvez você está como o povo de Israel, preso a algo do passado que diz: não tem jeito, mas o Espírito te diz: seja livre. Ossos se juntem. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus:
vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetize e diz-lhes assim: diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, assim das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e falei e cumpri, diz o Senhor. Ezequiel foi um sacerdote, profeta ao mesmo tempo, eloquente, cheio de visões. E naquela visão, naquele momento, ele recebe do Senhor uma palavra, uma direção para um povo que estava preso, para um povo que estava totalmente sem saber como seria o seu futuro, sem saber como seria a sua vida. E muitas vezes nós ficamos assim. A gente vem à igreja, tem fé, busca, mas é como se nós nos sentíssemos perdidos dentro de nós. E aquele era o retrato do povo de Israel. Eles estavam assim, daquela maneira. E Deus levanta um Ezequiel para dizer: ainda existe vida onde você enxerga a morte. Eu não sei você, mas eu tinha na minha vida um Ezequiel. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, eu tenho uma vozinha de 94 anos de idade. O nome dela é Olindina. Eu gosto muito de falar dela porque ela é Ezequiel da nossa família. Ela morava no sertão da Paraíba, e ela era aquela católica ferrenha. Mas um dia ela conheceu a graça do Senhor Jesus. E meu avô, um paraíba arretado, brabo, sabe aquele paraíba brabo, igual cangaceiro mesmo? Era meu avô. Quando soube que minha avó tinha aceitado a Jesus, ele, todas as vezes que minha avó ia para o culto, sabe o que ele fazia? Ele pegava a arma e tentava descarregar na minha avó. Muito antigamente, quem lembra da corneta em cima da igreja? Quem lembra? Ninguém, só eu que estou velho mesmo, hein? Antigamente as igrejas, as mais antigas, elas tinham uma corneta lá em cima, e naquela corneta era onde o culto saía. E o meu avô ia para lá, para frente das igrejas, dava tiro. A minha avó muitas vezes apanhou do meu avô, porque ela tinha tido uma visão, a visão de que da vida dela se levantariam multidões, que da vida dela muitas pessoas seriam salvas, a começar pela sua casa, seus 7 filhos, todos no Nordeste. Meu avô saiu da Paraíba, veio para o Rio de Janeiro. Meu avô era um mestre de obras, só sabia assinar, não sabia escrever, e veio trabalhar, mas ela continuou com fé, até que um dia ela decide vir com toda a família da Paraíba para o Rio de Janeiro, e ali começa a empreender, vender pequenas coisas, criar os seus filhos, mas fazendo a obra de Deus. Quantas vezes eu vi minha avó pregando o evangelho para muitas pessoas. Era engraçado que no meio de tanta desesperança, eu sempre via a Ezequiel Olindina, minha avó, falando do Senhor, pregando para um, pregando para outro, e orando por cada um dos seus 7 filhos, para que eles reconhecessem o Senhor como seu Salvador. O tempo se passou, eu cheguei, eu sou o neto mais velho, e eu me lembro quantas vezes minha vovó aquela do coque, aquela cheia da presença do Senhor. Quantas vezes a minha vovó me levava para o culto e profetizava sobre minha vida, naqueles cultos de círculo de oração, dizia: você vai ser um homem de Deus, você vai buscar o Senhor, a minha família vai servir o Senhor. E quantas pessoas foram salvas, porque a minha avó, que ainda é viva, decidiu ser Ezequiel do tempo dela. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te chamou para você ser o Ezequiel do teu tempo. O Senhor te chamou
para você hoje, nessa noite, ser um profeta de coisas mortas, não só na sua vida, mas começar a ter visão do alto, daquilo que o Senhor tem de especial para a tua vida, o propósito. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre se tornar um Ezequiel, e entender 4 pontos, que são capazes de nos fazer ressuscitar algo morto em nossa vida, porque a palavra aponta que aquilo virou um exército. Deixa eu te falar uma coisa, eu entendi algo muito importante, sobre as dores que a gente vive. Talvez você vive numa dor muito grande, de algo que lhe aconteceu, e algo que levou à morte, esse ponto específico da tua vida, eu não sei qual é, mas você sabe muito bem. Mas eu queria dizer algo para você, que a sua dor, essa dor, ela é o palco do propósito de Deus para a tua vida. Sabe isso que você está olhando como osso ressequido? O Senhor te convida hoje para levantar e profetizar sobre isso. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E depois de um tempo da minha vida, tocando barco, cresci no Evangelho, recebendo a palavra do Senhor, num lar muito humilde, mas as coisas começaram a acontecer para mim, trabalhando com meu pai, fui fazer minhas engenharias, minhas especializações, capitalizei, ganhei um excelente dinheiro para um jovem da idade que eu tinha, me formando em algumas engenharias muito cedo, e eu fui desconectando da presença de Deus. Mas lembre-se, havia um Ezequiel na minha família. Sabe aquela pessoa que está lá fora, que você clama, que você veio para o culto da virada, você orou, você pediu? Ei, você é o Ezequiel dessa pessoa. Mas a minha avó nunca deixou de clamar por mim, nunca deixou de orar pela minha vida. Se quiser pode apagar a luz, tá? Eu gosto muito escuro, meu irmão aí. Nunca deixou de clamar pela minha vida. E ali as coisas foram acontecendo, eu fui prosperando muito no que fiz, fui empreender em alguns negócios, trabalhei fora do Brasil, montei alguns negócios bem sucedidos, como uma mineradora de ouro, empresa de logística. E depois de um tempo desconectado de Deus, guarda isso que eu vou falar para você, meu irmão. Quanto mais distante você está de Deus, mais distante você está da sua própria vida. Não tenta negociar isso do Senhor. Muitas vezes você está distante, vindo todos os cultos, sendo um cristão assíduo, e Deus te chama para viver uma vida de intimidade, de conexão. Ei, Deus não te chamou para te usar. Você gosta de ser usado? Léo, vou usar você. Como é que soa isso? Ninguém gosta de ser usado. Deus te chamou para ter intimidade com Ele. Deus te chamou para ter relacionamento. Então muitas vezes você está vindo para o culto, mas como é que está o teu tempo devocional? Como é que está o teu secreto com Deus? E eu, ao longo do tempo da minha vida, eu fui desconectando de Deus, desconectando da palavra, vivendo algumas frustrações, porque muitas vezes a gente vive frustrações com as pessoas, e me desconectei completamente do Senhor. Comecei a beber 1 dia, 2 dias, 3 dias, viajando entre indas e vindas para Macapá, vivendo uma vida louca, começando a gozar o melhor que o dinheiro poderia me dar. E ali eu me tornei praticamente um alcoólatra. Mas quando o Senhor coloca um Ezequiel na sua vida, não importa para onde você vai ser buscado, você vai ser agarrado. Não importa. E entre indas e vindas de Macapá, eu me relacionava com uma pessoa lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e meu apelido era Léo Bebê. Olha que engraçado, né? Não é porque eu pareço bebê não, que nem pareço, né? Mas é porque eu geralmente bebi e saía carregado, igual um bebê. E eu estava muito louco, sentado no apartamento daquela pessoa que eu me relacionava, e eu vi um filme em câmera lenta, todo mundo curtindo, vivendo aquela vibe, um DJ tocando, e eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Quando a sua vida está conectada ao GPS do Senhor, você tem correção de trajetória. Agora, se você não estiver conectado ao GPS do Senhor, você não tem, você quebra a cara. E ali eu levanto, era mais um dia de dor, porque eu avançava, mas eu me sentia o cara mais vazio do mundo. E eu me perguntava, como você pode ter tudo ao mesmo tempo e se sentir tão perdido, tão sem nada? Eu me levanto daquele sofá, vou até a menina e falo, cara, eu estou indo embora. Ela, como é que você vai embora? Você está muito louco, você está bêbado, como é que você vai embora daqui? E eu pego, estou indo embora. Desci, entrei no meu carro,
Era em torno de 4 e pouquinho da manhã. Saí, e 5 minutos após, numa curva 80 km por hora, eu adormeço e pego um poste em cheio. No momento da colisão, eu não fiz a curva, o carro foi direto, e eu peguei o poste com toda a força, e no momento do impacto eu acordo, o airbag acionando, Deus! E naquele momento da batida do impacto, eu estava muito entorpecido com álcool. Abro a porta do carro, com muito esforço, que estava bem amassado, e começo a rastejar, e foi por uma grama bem próxima. Nesse momento, o raiar do dia começava a vir. Alguns carros passavam lentamente, mas ninguém parava para me ajudar. É natural, o carro batido, alguém parar te ajudar, mas ninguém me ajudava. Até que eu olhei a cena do carro batido, alguns carros passando, o sol raiando naquele início de manhã, e uma brisa suave, onde eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: até quando eu vou te dar mais tempo de vida? Até quando eu vou te dar mais chance de vida? Eu falei comigo, eu estou muito maluco, eu estou doido. Até que lá pela 5ª vez, a voz veio com força e me falou: não tenha dúvidas de quem eu sou. Ali eu comecei a me emocionar, e eu entendi um conceito muito importante. Faz assim comigo, mão para o alto e mão para baixo. Mão para o alto, porque não importa onde você estiver, se você tiver a humildade de levantar a mão e pedir ajuda, você pode ressuscitar essa área morta da tua vida. Só que aquele Leonardo era o cara arrogante. O cara, pode abaixar a mão, obrigado pessoal. Era o cara que tinha um sucesso, tinha vergonha de contar dores que ele vivia, desafios que ele vivia. E muitas vezes a gente acha que o arrogante é o cara que fala brabo, fala grosso, mas arrogante é aquela pessoa mais simpática do mundo que está morrendo sozinha. Ei, esse é você? Esse é você que não vai para a célula? Esse é você que no discipulado não abre o teu coração? Esse é você que se acha tão bom que é incapaz de ir para uma célula? Célula para quê? Eu sei mais do que aquele líder que está lá? Será que você é aquele Leonardo lá de antigamente, que é incapaz de abrir o coração? Esse era eu. E ali eu entendi o conceito, mão para o alto. Não importa onde você esteja, você precisa pedir ajuda. Ei, se você quiser ressuscitar essa área da sua vida, Deus vai te apresentar uma pessoa. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você é o crente que ora para Deus mandar a bênção. Esquece isso. Deus não vai mandar a bênção, Deus vai mandar uma pessoa. Quando Deus quer te abençoar, Ele manda pessoas. Ai, mas eu não gosto de pessoas. Passe a gostar, porque é um dos mandamentos do Senhor. Quem gostaria de agradar ao Senhor? Quem gostaria? Então ame o bem mais precioso deles. E eu, Leonardo, o que eu olhava? Bens, as coisas que eu tinha, eu me bastava. Será que esse é você? Batendo, morrendo, perdendo uma área da sua vida, porque é incapaz de levantar a mão e pedir ajuda? Mas sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada de vida, porque não entendeu que o Senhor te chamou para ressuscitar essa área morta, e sozinho você não consegue? Mão para o alto, eu entendi. Não importa onde você esteja, peça ajuda. E se você chegou aqui, o Senhor te trouxe para ressuscitar essa área, você vai precisar de alguém. Por isso eu te pedi para estar ao lado desse irmão aí do Rexona. Dá um abraço no irmão do Rexona. Aproveita e dá um cheiro, vê se tá bom. Se tá ruim, fala que tá bom, hein? E mão para baixo, faz assim, mão para baixo. Não importa onde você esteja, você precisa aprender a dar a mão a outras pessoas. Mas Leonardo, eu não tenho condição. Você tem condição sim. Sabe por quê? Um pouco de você muda muito de muitos. Um pouco da sua vida pode transformar a vida de muitas pessoas. E ali eu entendi esse conceito, pedi ajuda a um amigo. E ali o seguro veio, levou o carro, deu perda total. Cheguei, fui para casa. E ali pela primeira vez eu resolvi pedir ajuda a um amigo, que era um homem de fé. E falei para ele o que estava acontecendo. E ele falou para mim: Léo, você teve um encontro com o Senhor. Você precisa aprofundar isso. E para onde ele me levou? Igreja Atitude, na época IBC. Fala para o seu irmão do lado: você está no melhor lugar que você poderia encontrar em Curitiba. Você está no melhor lugar. Olha só, eu já rodei igreja. Quem conhece o Francisco Silva que morreu? O que vai pelas igrejas, esse era eu. Ninguém conhece, né? Eu estou ficando velho, amor. Essa é da antiga. É que tinha um jargão na rádio, né? Francisco Silva, o que vai pelas igrejas. Eu rodava todas as igrejas, só que nenhuma igreja era boa. Sabe por quê? Eu era muito bom para uma igreja.
Esse era o arrogante, entende? E aquele amigo me levou para a igreja Atitude, que na época era IBC. E ali, pela primeira vez eu abri o meu coração. Ali, pela primeira vez, eu falei que eu não conseguia vencer o pecado, que eu era um cara que tinha um monte de relacionamento, um monte de mulheres ao mesmo tempo, que não conseguia vencer o álcool, que mamão era meu Deus. Era o cara que não conseguia vencer muitas coisas. Eu não conseguia ler essa palavra aqui, por isso que eu ando com ela, por isso que eu sou fissurado em ler a Bíblia, todo dia eu leio, sabe por quê? Porque essa palavra mudou a minha vida, e você veio aqui para entender que 2026, se você quiser ressuscitar a área da sua vida, você vai precisar ler menos livro de autoajuda, e ler mais a Bíblia, ler menos Paulo Vieira, menos Pablo Marçal, menos lá o que você lê, e passar a ser fissurado pelo livro dos livros. E eu me lembro muitas vezes, sendo cuidado, amado, discipulado, tratado, numa célula. Quem está em célula aqui, levanta a mão. Quem está em célula? Quem não está em célula, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quem não está em célula, olha aí quem não está em célula. Fala, hoje é o último dia que eu vou andar sozinho. Sabe por quê? A célula vai te tratar. A célula é o seu ponto de encontro com o Senhor. A cruz é o ponto de encontro, mas a célula é o caminho para lá. Aqui você não vai ter tempo talvez de sentar com o pastor Freitas para conversar de tanta coisa, mas na célula você vai sim poder ser amado, cuidado. E lá na célula eu comecei a ser tratado, transformado, mudado por essa palavra. E quantas vezes nessa jornada de transformação eu falava para o Senhor, eu leio essa bodega, mas não entendo nada. Deus quer ouvir tua oração sincera. Você já confessou sua área de morte ao Senhor? Você já virou para o Senhor e falou, Senhor, meu casamento acabou, Senhor. Senhor, eu estou em depressão, dependente de remédio, mas eu vou para a igreja. Senhor, minha empresa está quebrada. Senhor, eu não consigo mais ver mudança, essa área para mim é como o grego diz aqui, do cemitério, é memória. Não é memória, é o palco da glória de Deus. Então, meus amigos, eu me lembro que eu comecei a fazer as orações mais sinceras, e o Senhor começou a me responder. O Senhor começou a falar e mudar áreas na minha vida. Eu achava que eu nunca ia casar. Quem achou que um dia que nunca ia casar? Eu era um cara que achava que nunca ia casar. Depois que eu comecei a prosperar tanto, avançar tanto, eu falava, eu vou ter um filho com uma mulher, eu vou ter várias mulheres, viajar o mundo atrás de novas mulheres. E hoje eu sou apaixonado pelo casamento. Hoje eu tenho a oportunidade de aconselhar, direcionar muitos empresários no Brasil afora, são mais de 12 mil dentro do grupo que caminham comigo, e dizendo, fala comigo assim, primeiro, faz o dedinho assim, primeiro Deus, segundo cônjuge, terceiro filhos, quarto trabalho. Agora olha para o seu amigo do lado e fala assim, a ordem dos fatores altera o produto. A ordem dos fatores altera o produto. Eu tenho a oportunidade. Sabe por quê? Não porque eu aprendi sobre negócio, não porque eu tive negócios que deram certo, não, mas porque Jesus Cristo me resgatou e me tirou desse lugar de morte. E hoje eu só posso falar e abrir a boca para dizer para você, porque um dia eu estava lá como os ossos ressequidos, o Senhor me libertou daquele lugar. E depois de um tempo já avançando aqui, e eu quero falar desses 4 pontos para ressuscitar algo morto em sua vida. Depois desse tempo, eu olhei para mim, vivendo uma transformação, e eu olhava para mim e falava, o que eu tenho para dar? Eu conheço pouco da Bíblia, embora tenha sido criado no Evangelho. Eu sou apaixonado por Jesus, mas eu não tenho nada para dar. E o Senhor começou a colocar no meu coração a vontade de ser líder de célula. Quem é líder de célula aqui? Quem é? Quem não é? Quem não é? Levanta a mão assim. Não é ainda, você será. Essa é a resposta de Deus para a tua vida, tá? Você será. E aí, nesse inteirinho, eu olhei para mim e falei, o que eu tenho para dar? E eu adorava meu lifestyle de treinar, me alimentar muito bem. Eu gostava muito disso. E as pessoas que eu me relacionava, todas eram fisiculturistas, treinavam muito, curtiam essa vibe. E eu virei e falei, Senhor, é só o que eu tenho. O meu ponto de conexão com as pessoas é só isso.
E o Senhor colocou no meu coração de abrir uma célula. E sabe qual é o nome da célula? O Freitas adiantou: Marombeiros de Cristo. Jesus Cristo é a nossa força. Eu me lembro quando a gente fez a primeira célula, foram mais de 70 e poucas pessoas, foi muita gente. E uma coisa engraçada, muito engraçada aconteceu. Olha só, as pessoas que me conheciam do passado falavam: isso é mentira que esse cara está fazendo, eu vou lá para ver. E elas começaram a ir lá para ver e começaram a se apaixonar por Jesus. Até as ex-mulheres que eu me relacionava começaram a ir. Ah, esse cara vai cair. E encontraram um novo homem redimido, ressuscitado do pecado, porque o Senhor te chamou para ressuscitar do pecado. Se você não consegue vencer um pecado, ei, o Senhor te chamou para ressuscitar desse pecado com o Senhor, mas com o irmão do teu lado. E ali a gente começou a cuidar, a amar pessoas, e eu me tornei apaixonado por essa visão de células. E hoje eu estou aqui porque essa visão me transformou. Essa visão tornou a minha vida diferente. Eu olhava para a minha vida naquele momento que eu estava encontrando o Senhor e falava: Senhor, como eu vou vencer esse pecado? Senhor, como eu vou mudar essa área de vida? E eu quero te dizer aqui 4 coisas para você ressuscitar algo morto na sua vida. Porque aquele cara do passado nunca acreditava que o Senhor seria capaz de fazer tantas coisas na vida de um homem. Ei, talvez você chegou na idade que você está e você se questiona: será que ainda dá tempo? E o Senhor te chamou para dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não é o final, você veio para o início. O início do que o Senhor vai fazer na sua vida. E eu queria dizer a primeira coisa: onde você vê morte, Deus vê matéria-prima. Como assim, Leonardo? Sim, aquele cara despedaçado, com aquela vida destruída, era matéria-prima para alcançar outras pessoas. Ei, essa área de morte é a área que você vai ser autoridade para mudar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas. Mas primeiro essa área precisa ressuscitar. Mas eu quero te dizer, se você estiver conectado com o Senhor, essa é a matéria-prima que Ele vai usar para a glória, para o palco dele. Se for para a honra dele, essa é a matéria-prima. E o texto diz aqui, no versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos secos, sequíssimos. Qual era a matéria-prima do Senhor? A morte. Deus adora pegar aquilo que é impossível para você e dizer: é possível. Aliás, eu sempre gosto de dizer que Deus adora os maluquinhos. Você é um maluquinho do Senhor? Deus adora você. Deus quer pegar você, que se acha um nada, um zero à esquerda, que acha que tua história não tem valor, e Ele quer pegar você, e sabe o que faz com você? Se tornar um grande pastor, um grande empresário, uma referência no teu tempo. Porque a matéria-prima do Senhor é o quê? É a tua vida, um coração sincero. Então, Ele pega esse osso seco da sua vida e transforma em vida. Seco quer dizer sem esperança, sem força, sem futuro. E qual o aprendizado que temos que tirar daqui de onde você vê morte, Deus vê matéria-prima? Você pode estar olhando para as áreas de sua vida, negócio, casamento, fé, propósito, achando que acabou, e Deus lhe diz: dá para reconstruir. Bate no teu irmão e fala: dá para reconstruir. A sua dor é o seu maior dom. A sua dor tem intimidade com aquilo que Deus vai usar. Essa é a matéria-prima do Senhor. Não perde esperança, meu irmão. O Senhor te chamou aqui, não foi à toa. Ele te chamou para dizer: há esperança. Abraça teu irmão de novo, abraça. Você não vai gostar de mim, eu sei, mas fica tranquilo, o importante é terminar a mensagem. Fala: há esperança, meu irmão. A segunda coisa que você precisa entender aqui: palavra sem espírito vira barulho. Espírito sem palavra vira confusão. Vou repetir de novo: palavra sem espírito vira barulho. Espírito sem palavra vira confusão. Sabe o que acontece? Hoje nós estamos imergidos em declarações do eu posso, eu consigo. As declarações que a gente diga na internet, no TikTok, e está todo mundo, seja positivo, seja isso. Não adianta você ser nada disso sem o Espírito. Os ossos, eles foram compostos, a carne veio, mas foi necessário soprar o Espírito.
Você pode ser muito bom nessa área de vida, você pode estar se esforçando demais, fazendo tudo para mudar, mas se não tiver o sopro do Espírito, se você não buscar o Senhor e entregar a Ele de todo o coração essa área de dor, o morto não vai levantar. Será que você não precisa viver uma vida de mais intimidade com o Senhor? Como está o teu secreto? Quanto tempo você passa orando, falando com o Senhor? Ou você é crente domingueiro, crente da quarta? O Senhor, para soprar o Espírito nessa área de morte, Ele precisa que você viva uma vida de intimidade. Ele não quer te usar, Ele vai até te usar, mas primeiro Ele quer ter intimidade, para você sentir todas as manhãs o sopro do Espírito. Como é gostoso acordar de manhã. E eu me lembro que naquela época, quando eu vinha a morte, eu acordava de manhã e eu falava: Deus, eu não entendo nada, eu não saco nada, cada palavra é difícil. E eu me lembro que um dia, meu irmão que nem crente era, ele pegou e no dia do meu aniversário ele me deu uma Bíblia de aplicação pessoal Almeida revisada. E depois de receber aquela Bíblia de presente de uma pessoa que nem crente era, eu comecei a entender a palavra, a ler, a degustar a palavra. Então, você precisa viver o sopro do Espírito para essa área mudar. Você pode ser genial, meu amigo, minha amiga, você pode ser muito bom, mas sem o sopro do Espírito, você não vai formar o exército que Deus tem para você, e que passa por essa área de ressurreição. A palavra é liberada, os ossos se juntam, mas só quando o Espírito sopra, a vida acontece. A palavra, ela é importante, mas sem o Espírito não vai. Só a estratégia, a palavra não sustenta. Só a emoção, Espírito sem direção não edifica. Palavra mais Espírito é vida funcional. Ezequiel profetizou e os ossos veio. Você precisa profetizar para que essa área ressurja, mas sem o sopro do Espírito não vai. Vão ser palavras de motivação. Terceira coisa, a obediência. Fala comigo, a obediência vem antes do milagre. Talvez você esteja aí pensando, você é mais racional, analítico, lógico. Pô, Leonardo, esse cara não sabe nada. Ele não sabe que eu fui traído. Esse cara não sabe que eu perdi isso. Esse cara não sabe que eu estou devendo a tantos. Esse cara não sabe como está a minha vida. E agora ele me manda profetizar. Deus, quando dá a visão a Ezequiel, Ele só pediu para Ezequiel obedecer. Profetiza. Então talvez o seu impossível seja improfetizável, seja impossível no estágio da tua vida agora dizer. Talvez você não tenha nem força para gritar. Talvez as forças se acabaram antes de você chegar aqui. E talvez você chegou aqui, esse fosse seu último suspiro de tentativa para essa área de vida, porque você virou talvez de 25 para 26, já declarando: está morta. Ei, Deus te chamou para ser obediente. É só com uma ação natural que se desperta o sobrenatural. Primeiro é a obediência que vai despertar a ressurreição. Então, no versículo 7, diz assim: profetizei, pois, como se me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram osso a osso. Deus mandou Ezequiel profetizar para ossos. Nada lógico. Você imagina? Vai no cemitério aqui e profetiza. Vai nessa área daqui e profetiza. Ei, a matemática de Deus não tem explicação. Eu recebo muitos alunos, muitas pessoas que se conectam a mim e às vezes contam cada história que é de partir o coração. Leonardo, por que eu perdi o meu pai assim? Leonardo, por que a minha empresa quebrou desse jeito? Por que aconteceu isso, Leonardo? Por que eu fui estuprada? Por que isso? Por que aquilo? Fala para o seu irmão: meu irmão, tinha de ser assim. É a sua história. Tinha de ser assim. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que você não vai encontrar explicação nesse plano. Talvez aquilo que te levou a essa área de morte, você tenta, por ser tão racional, lógico, analítico, buscar uma resposta. E talvez essa busca da resposta que está te deixando dependente químico dos remédios,
Porque você quer uma lógica para tudo, né? Nós queremos lógica, nós queremos razão, mas um tem que dar dois. E o Senhor te chama para dizer: ei, tinha de ser assim a sua história. Eu quero usar a sua história. Talvez essa área morreu e você perdeu a esperança, e o Senhor te chama: obedece, profetiza. Lá no céu você vai entender por que aconteceu, porque não tem lógica. Existem coisas que aconteceram na sua vida que você não vai encontrar lógica, mas você precisa entender que o Senhor te chama para obedecer, profetizar. Abraça o teu irmão de novo, dá um abraço forte, mais forte, que você fala para ele: a obediência vem antes do milagre. O milagre não começa quando você entende, começa quando você obedece. Guarda isso no teu coração. Todos os heróis da fé, antes de um passo de fé, eles obedeciam para depois receber o milagre. Se você quiser ressuscitar essa área de morte, o Senhor te chamou hoje para obedecer. Obedecer a palavra, obedecer a algo que seja talvez imperdoável, mas perdoar e liberar um perdão. Fazer algo que você nunca fez, mas ser obediente à direção que Ele te deu, para que o milagre aconteça. E a minha pergunta para você é: que área da sua vida você precisa parar de se questionar e obedecer para retomar a vida? Chega, só obedece o Senhor, só obedece. O segredo é obedecer a palavra. Quantas vezes eu vi a minha vovó Golindina obedecendo a palavra, honrando o Senhor. A Ezequiel da nossa família, honrando, obedecendo. Você imagina você correr de tiro do teu marido? Você imagina você saber que o seu marido agora tem uma amante, porque você aceitou Jesus? E ela continuava fiel, obedecendo, 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 para que lá na frente outras pessoas fossem alcançadas. Tudo que ela queria era que a família dela fosse alcançada, mas por conta dela, Leonardo, outros primos, pessoas que nasceram, começaram a ganhar outras pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque existia um Ezequiel. Opa, guarda isso que eu vou falar para você. Se você se tornar o Ezequiel da tua família, o Ezequiel na vida de alguém, lá na frente o teu galardão será incontável. Seja o Ezequiel da tua casa, seja o Ezequiel da tua família, seja o Ezequiel na tua empresa, seja Ezequiel nessa casa, nessa igreja. O Senhor te chama para ser um Ezequiel. Quarto e finalmente, Deus não ressuscita você para sobreviver, Ele ressuscita você para formar um exército. Vou repetir de novo: Deus não ressuscita você para sobreviver, Ele ressuscita para você formar um exército. Lá no versículo 10 diz assim: profetizei, pois, como Ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército muito grande em extremo veio. No final, não surgem pessoas fracas, surge um exército de fé, um exército de pé, porque alguém decidiu obedecer, porque alguém entendeu o chamado do Senhor e acreditou que era preciso obedecer para ver o milagre, que era possível obedecer à vontade do Senhor para que o exército levante. Deixa eu te falar uma coisa: essa sua área de dor vai salvar um exército. Através dessa sua área que não flui, um exército vai ser levantado, transformado por conta do teu testemunho de mudança. Você crê nisso? Quem crê nisso? Existe um exército de ossos secos lá fora esperando essa ressurreição dessa tua área. Existem casamentos que vão ser salvos porque o teu vai ser salvo aqui nessa noite. Existem pessoas que vão sair da depressão porque você vai sair da depressão no dia de hoje. Existem empresas que vão ser formadas porque a tua empresa vai levantar. Existem igrejas que vão ser implantadas porque você vai mudar. Mas tudo começa quando você obedece e entende que esse cemitério que levou essa área de vida é o lugar que Deus chamou para formar a vida. E por último, vida restaurada é vida com propósito. E vida com propósito não pode virar comodismo espiritual. O Senhor te chamou para formar um exército. O Senhor te chamou para transformar essa área de vida. Mas é no dia de hoje. Então eu queria fazer um convite muito especial a você. Eu queria que agora, abraçado com esse irmão, abraça esse irmão
Eu queria que você levantasse desse lugar onde você está agora, abraçado com esse irmão. E eu quero que você ore junto com ele. Se você se sentir à vontade de falar qual é a área que morreu para esse irmão, fale. Ou se você não sentir vontade de falar essa área, não fale. Mas o exército começa a ser levantado quando a gente encontra um ombro amigo para orar por nós, quando a gente decide caminhar ao lado das pessoas certas. Vamos orar? Senhor Jesus, pode tocar o fundinho, meu irmão. Senhor Jesus, lá na minha sala o Senhor me deu essa palavra. Eu não queria estar aqui, Senhor. Eu não queria pregar. Eu não sou um pregador, Senhor. Mas o Senhor, naquele momento que eu estava lá no meu devocional, o Senhor encheu meu coração de alegria com essa palavra que transforma. Então, Deus, por favor, ouça a oração dos meus irmãos e faz uma obra, Senhor, nessa área de morte. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor, essa área sem vida. E que essa pessoa saia daqui, Pai, para formar um exército que será transformado através do testemunho de ressurreição dessa área de vida. Eu já declaro que casamentos serão levantados. Eu já declaro que empresas serão levantadas. Eu já declaro que vidas serão restauradas. Pessoas sairão de depressão. E a partir desse dia, os milagres serão contados, Senhor, porque Tu és o Deus que ressuscita aquele exército de mortos. E hoje, Senhor, nós cremos que o Senhor está ressuscitando sonhos, ressuscitando vidas, para que elas vivam, Senhor, o Teu chamado e formem lá fora um exército que vai Te servir e Te honrar. Senhor, por favor, que esse dia fique marcado no coração dos meus irmãos. Que ao sair daqui, Senhor, eles liguem para as pessoas, peçam perdão, que eles se reconectem com as pessoas que têm que se conectar. Senhor, causa ligações que vão transformar o 2026 dos meus irmãos e que criem pontes para essa ressurreição. Senhor, já declaro que através desse dia, essas cadeiras desse templo ficarão completamente cheias, por conta do testemunho dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que haverá fila para entrar naquela porta, por conta dos milagres que estão acontecendo nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós proclamamos a glória de Deus na vida dos seus filhos, crendo que o Senhor é o Deus que muda destinos e muda história, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Louvado seja o seu nome. Amém. Então abraça o seu irmão. Fala: obrigado, irmão, por você estar aqui comigo. Valeu a pena cheirar o seu perfume. Obrigado. Dá um beijo nesse irmão. Fala: meu irmão, em breve você vai contar essa história para mim. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não sei se eu estou no tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que honre a tua vida. E quando eu cheguei aqui, gente, o Senhor encheu meu coração, dizendo que vai ter aqui fila para entrar nesse lugar. Não vai ter lugar para as pessoas sentarem. Eu me lembro que lá na IBC, o pastorzinho, pastor Josué, pastorzinho andava até meio corcunda. Pastor Josué usava um óculos, cabelo grande, estava mais novinho. Ele disse: meus filhos, senta aqui no palco que não tem lugar. Eu declaro que, Freitas, as pessoas vão ter que vir aqui sentar, os adolescentes, os jovens da casa vão ter que sentar aqui no palco, porque não vai ter lugar para sentarem. Vocês vão lembrar desse dia, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre da tua vida vai impactar tanto lá fora, que as pessoas vão querer saber: cara, de onde é que esse cara é? O que esse cara tem? O que essa mulher tem? E eles vão entender que a tua vida é cheia de Jesus. E quando a gente é cheio de Jesus, as pessoas querem nos seguir. Você vai ter seguidores de Cristo, porque tua vida foi transformada, e essa igreja vai ficar lotada por conta disso. E eu quero te fazer um convite especial. Você que não conhece o Senhor como teu Salvador ainda, não deixa que uma batida de carro quase tire sua vida para você reconhecer. Você está no lugar certo, no momento certo, para receber o Senhor Jesus. Então, se você quer receber o Senhor Jesus agora, no lugar onde você está, coloca a mão no seu coração, e eu vou orar por você. Senhor Jesus,
Se existe alguém aqui que precisa reconciliar contigo, toca nessa pessoa agora. Eu não preciso chamar essa pessoa à frente, Senhor, mas você sabe quem é. Que essa pessoa, a partir de hoje, tenha um restart contigo e te aceite como teu único, suficiente Salvador. Nós entregamos essa vida a Ti, em nome de Jesus, amém. Eu senti de não te chamar aqui à frente, não sei porquê, mas o Senhor sabe. Então, você que não está em célula, por favor, vá para uma célula. Procura uma célula. Você que não é líder de célula, eu não pretendo impedir isso não, mas ser líder de célula mudou a minha vida, mudou a minha história. Imagina quando sentava o cara para falar de um pecado, e eu, bonitão, também prestes a cair naquele pecado. Eu não posso pecar, porque se eu pecar, como é que eu vou falar para esse cara vencer esse pecado? A célula, como líder de célula, vai curar a tua vida. Sabe aquela área que tu não vence? É liderando que você vai vencer, de verdade. Então que você se torne um líder de célula. E eu sei que quando você me ver na próxima vez, você vai falar: Léo, eu sou líder de célula. Ou quem sabe eu sou um pastor lá da Atitude. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.